ele entra com um pedido dizendo que para impedir que aquilo ali ocorra. Isso chama-se tutela inibitória, que é a característica do ilícito de perigo. Há um perigo de ocorrer uma lesão. E como a Constituição diz que qualquer lesão ou ameaça à lesão, é preciso que a todo direito corresponda a uma ação que o assegure, que também essa tutela possa ser dada também em favor da plataforma. Na parte, eu repito aqui no 5, parte final, restabelecimento. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial. Obviamente, mas essa ordem judicial pode ser da própria plataforma. O restaurado, o dano já ocorreu. A supressão da publicação já ocorreu. Eu acho que é preferível colocar que obedeça a tipicidade estrita, porque os crimes têm lá suas expressões. Mas vamos deixar agora ou a parte ou a plataforma querer encaixar coisas que às vezes não são. E isso, evidentemente, como disse o ministro Gino, é evidente que a plataforma também tem o direito de dizer, eu não vou tirar porque eu acho que não é isso. Pois bem, exatamente em razão disso, de que a plataforma também tem o seu direito garantido, eu relembro que o artigo 19, parágrafo 4º, ele fala em que o juiz pode deferir tutela antecipada. Se o juiz pode deferir tutela antecipada em favor da parte, o juiz pode deferir tutela antecipada em favor daquele que forneceu o conteúdo ou em favor da plataforma. Sim. Eu acho que é uma veia de uma dupla. Então, como a lei fala em tutela inibitória, pode antecipar, eu iria sugerir a Vossa Excelência, já que eu concordo com o seu voto, que no item 5, eu poria do que vai até 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5, eu poria um item 5.6. Na hipótese do item 5A, da presente tese, o provedor de aplicações de internet ou responsável pela publicação do conteúdo poderão requerer judicialmente também tutela provisória com o objetivo de impedir a retirada do conteúdo. Então, há, digamos assim, tipicidade estrita, não nos moldes do artigo. Aqueles casos têm de ter tipicidade estrita, porque no direito penal, que é a última ratio, para se enquadrar a conduta como crime, tem que enquadrar em todos os verbos do tipo. Então, nós temos aqui vários... Não, terrorismo não tem a menor dúvida, e outros crimes são muito claros. Agora, por exemplo, atentado violento ao Estado Democrático. É a plataforma que vai dizer se houve esse crime ou não? Então, quem vai avaliar isso? Então, se nós colocar, não precisa ser manifesto ilicitude, tipicidade estrita. Direito penal é tipicidade estrita, porque você pode haver muita divergência sobre a conceituação dos crimes. Então, se a tipicidade estrita é observada, aí a plataforma já sabe que aquilo ali é crime, etc. Agora, ela não pode ponderar se isso pode ser encaixado naquilo, isso aí seria completamente uma delegação de justiça. Sim. Então, eu acho, inclusive, que a plataforma pode querer ingressar em juízo para demonstrar que o que ela está fazendo não é crime. Não é crime. Não é? Oi? Permita-me, ministro Fux e ministro André. Em última análise, quem vai definir é o Poder Judiciário. É isso. Claro, mas o fato de um particular fazer um juízo prévio acontece no mundo. E agora, mais do que isso, não só uma responsabilidade subsidiária. Estamos expressamente consignando que é uma responsabilidade solidária. Eu estou apenas dizendo que, na situação atual, nós estamos gerando um efeito inibidor, porque as plataformas, com razão, para se preservar, vão excluir conteúdos, havendo dúvidas sobre o conteúdo. Em especial, porque quando nós vamos para o item 5 da tese, nós estamos incluindo ali um rol de responsabilidades, agora em novas hipóteses, que são tipificadas como crime. E a avaliação sobre o que é ou não é crime nem sempre é uma avaliação simples. Tanto é que mesmo nós, em julgamentos de situações criminais ou de casos criminais, temos divergência de entendimento se está comprovado ou não está comprovado uma determinada conduta típica que enseje a responsabilidade. Estamos, na verdade, atribuindo a um terceiro, ministro Fux, particular, a decisão para dizer se é ou não crime, sob pena de ele, fazendo um juízo equivocado, ele vir a ser responsabilizado por um ato de terceiro. Em última análise, quem vai definir é o Poder Judiciário. É isso. Perante o Poder Judiciário. E se sempre o Poder Judiciário. E se ele erra, ele vai ser responsabilizado. Não, mas olha, veja... Mas é inerente à atividade econômica. Por um ato de terceiro. Eu só estou dizendo que nós estamos gerando um efeito inibidor na manifestação livre da sociedade, através da terceirização junto às plataformas. E é isso que está acontecendo. E simples assim. Mas aonde está acontecendo, ministro? Na decisão. Não, na decisão. No mundo real, na internet. No mundo real. Se Vossa Lei abrir na rede social, vai encontrar 50 crimes aí, não tem efeito inibidor algum. Na prática, não, infelizmente. Eu até gostaria que tivesse. Tem muito efeito inibidor, sim.
Vamos rever os números de trás para frente e vamos ver quanto efeito inibidor deve estar acontecendo. A gente começou o programa de ontem falando sobre a decisão do Alexandre de Moraes, que autorizou nora e netas do presidente Bolsonaro, a esposa e as filhas de Flávio, a visitarem o avô no sábado. O avô, Jair Messias Bolsonaro, através da sua defesa, solicitou que nora e netas pudessem ir até a sua casa para juntos assistirem ao jogo do Brasil na Copa. E ontem comemoramos a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a visita de nora e netas. A notícia estava pela metade. Durante o dia, Barros recebeu uma atualização da informação e Alexandre de Moraes autorizou a visita de nora e netas, a esposa e filhas de Flávio, ao meu amigo Jair, das 11 da manhã à 1 da tarde. O jogo é às 7 da noite. Terão que passar por revista pessoal. Eu quero saber quem é que vai revistar a criança. Quem é que vai revistar a criança? Como é que vai ser essa história? Vão revistar a esposa do Flávio, é isso? E o presidente Bolsonaro, que pediu, através da sua defesa, para que tivesse nora e netas para juntos assistirem ao jogo do Brasil na Copa. O presidente gosta de futebol. A gente sabe disso. A autorização veio das 11 da manhã à 1 da tarde. Tá bom para você? Quem tem uma esposa com 129 milhões de contrato, para quem dá 30 milhões de dólares para o Alcolumbre, decide a vida de um homem honesto e honrado como o presidente Bolsonaro. Esse é o Brasil de hoje. É disso que a gente tem que se libertar. É disso que a gente tem que se livrar. Olha onde a gente está. Um homem que a esposa tem um contrato de 129 milhões, injustificável. Mensagens trocadas de visualização única entre o ministro e o Vorcaro. Esse homem está decidindo... Ainda sobre o caso Zambelli, o STF avalia adotar o princípio da reciprocidade e negar a extradição de um italiano após a Justiça da Itália reprovar o pedido para a ex-deputada Carla Zambelli retornar ao Brasil. O Supremo já mapeou 5 processos que podem ser usados para responder aos italianos. Quem tem os detalhes para nós sobre tudo isso é o analista de política César Feitosa. Oi, Lúcio, bom sábado para você e para quem nos acompanha. O Supremo Tribunal Federal recebeu com muita preocupação ali essa decisão do Tribunal Italiano, da Suprema Corte daquele país, de negar a extradição de Carla Zambelli diante das condenações que ela sofreu aqui no Brasil, especialmente aquela condenação de 10 anos de prisão por causa da invasão aos sistemas do CNJ. No Supremo, hoje, o caminho é pela aplicação de uma reciprocidade, ou seja, o Supremo negar um processo de extradição solicitado pelo governo da Itália diante dessa negativa feita pelo próprio tribunal italiano. E nessa articulação que se iniciou ali no Supremo, chegou-se a uma conclusão. Primeira de que há 5 processos de extradição abertos pelo governo da Itália no Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Desses 5 processos, um deles, mais recente, pode ser utilizado pelos ministros do Supremo para aplicar esse princípio da reciprocidade. Trata-se de um processo contra um italiano que foi condenado em 2 tribunais daquele país por crimes que, somadas as penas, chegam a mais de 5 anos de prisão, 5 anos e 6 meses. Então, o Supremo Tribunal Federal deve caminhar nesse sentido de rejeitar um pedido de extradição do governo italiano. Algo muito semelhante chegou a acontecer na Espanha, depois das autoridades espanholas negarem a extradição de Osvaldo Eustáquio, um dos blogueiros bolsonaristas que foram proeminentes ali durante os anos do governo de Jair Bolsonaro. Em uma resposta àquela negativa, as autoridades brasileiras no Supremo Tribunal Federal também negaram a extradição de um espanhol. Aldo, eu ouvi agora atentamente a explicação do senhor, ou o pensamento do senhor. O fato é assim, o mundo inteiro, a Europa, enfim, tem se movimentado em torno da ideia de uma economia menos dependente de petróleo, menos dependente de óleo, menos dependente de poluentes. Me parece que o senhor está olhando um pouco para trás, projetando um futuro que talvez já tenha os dias contados? Não, Daniela, quem está olhando para trás é você. Essa agenda ambientalista, essa agenda do Greenpeace, essa era a agenda do passado. A agenda de hoje é a agenda de busca do petróleo. Recentemente, o governo britânico autorizou a abertura de mais 100 poços de petróleo no Mar do Norte. A Noruega não explora apenas petróleo, ela agora está explorando também terras raras no fundo do mar. Há uma corrida no mundo por terras raras no fundo do mar. Os Estados Unidos não vieram aqui sequestrar o Maduro por causa da democracia, é petróleo. A guerra contra o Irã não é diferença religiosa entre o calvinismo norte-americano e o islamismo do Irã. É petróleo também. Então o mundo está indo atrás de petróleo. A China aumenta o consumo de combustíveis fósseis, principalmente de carvão. Você viu essa conferência do clima? Quem veio para a conferência do clima? Ninguém veio. Os Estados Unidos não mandou nem o porteiro da Casa Branca. O Xi Jinping não apareceu. O da Rússia não apareceu. O da Índia não apareceu. Nenhum aqui do Mercosul apareceu por lá. Virou um converscote de ONGs com a agenda do governo e da ministra Marina. Então,
O mundo um dia poderá, de fato, se livrar dos combustíveis fósseis, mas isso está muito distante de nós. O que há hoje é uma corrida aos combustíveis fósseis. Por que a Goiânia é um petroestado? Porque foi atrás de petróleo. E o Brasil, o que é que oferece lá no Amapá? Proíbe o petróleo e distribui Bolsa Família em alguns municípios com 90%.